Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e toda semana eu trago um vídeo aqui para o canal falando sobre o banco de dados SQL Server ou falando sobre a carreira do profissional que cuida de um banco de dados SQL Server, que é o DBA. No vídeo de hoje eu estou aqui para responder as dúvidas, as perguntas das pessoas que se inscreveram para participar da Masterclass DBA do Zero. A Masterclass vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 agora de maio. Se você não fez a sua inscrição ainda, corre aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link, é gratuito, é só você se cadastrar ali, é rapidinho. E então, a partir do dia 9, você vai receber o acesso às aulas da nossa Masterclass. É importante ressaltar que somente através dessa inscrição é que você vai poder ter acesso ao conteúdo da Masterclass. Se você não se inscrever, infelizmente você não vai conseguir participar, não vai conseguir ter acesso a todo o material que eu já vou avisando aqui, tá incrível, da nossa Masterclass DBA do Zero. O pessoal que tem se cadastrado na Masterclass tem a oportunidade de responder uma pesquisa para mim, e nessa pesquisa eu deixo um campo lá em branco para você fazer uma pergunta, como se você estivesse sentando ali, tomando um cafezinho comigo, para você mandar ali para mim qualquer pergunta sobre aí o tema de SQL Server, sobre a carreira do DBA. E então nesse vídeo eu selecionei algumas dentre tantas, nós tivemos mais de 200 perguntas já catalogadas ali, eu selecionei várias delas, juntei algumas ali que eram mais ou menos parecidas e quero tirar todas essas dúvidas para vocês aqui, respondendo uma a uma, para que você possa já chegar preparadíssimo, preparadíssima na nossa Masterclass no próximo dia 9 de maio. Tranquilo? Então vamos lá. Tenho aqui a relação das perguntas. Vai ser um bate-papo bem descontraído para responder a todas essas dúvidas de vocês. A primeira pergunta que eu tenho selecionado aqui é da Thaís Grace. Ela pergunta: o que é um DBA? Como eu já falei aqui no início do vídeo, o DBA ele é o profissional que a sigla, né, quer dizer Database Administrator, traduzido para o português, é o administrador de banco de dados. Ele é o profissional responsável por manter ali todo um ambiente de banco de dados. Quando a gente fala de SQL Server, o DBA SQL, ele é responsável por manter um banco de dados SQL Server funcionando. E aí existem dezenas de tarefas, dezenas de atividades que você pode executar ali e deve executar para manter esse banco de dados funcionando, sempre disponível, com boa performance e com, claro, muita segurança também. A próxima pergunta é do Teógenes. Qual é a rotina do dia a dia ali de um DBA? E aí isso ele vai variar muito dependendo ali do nível que você está, da empresa que você atua, dos clientes que você atende. Mas eu posso dividir aqui em dois tipos de tarefas. Tarefas que a gente chama de fixas e aquelas que são sob demanda. Todo dia o DBA ele tem algumas atividades ali fixas que ele precisa executar no ambiente dos clientes, seja uma verificação de algo que executou, ou até mesmo alguma atividade que precisa ser executada ali manualmente naquele ambiente daquele cliente. E aí, durante o dia, vão surgindo ali as atividades sob demanda, que é aquilo que o cliente pede para que o DBA execute. Vou dar um exemplo aqui. O cliente está utilizando o sistema dele e, de repente, os usuários do sistema começaram a sentir uma lentidão para utilizar ali a aplicação. Clica no botão salvar, demora um tempo para salvar ali a informação no sistema. Isso pode estar relacionado com um problema de lentidão no banco de dados. Então, nesse caso, a empresa ali que está usando o sistema pode acionar o DBA para que ele possa avaliar o banco de dados, verificar se de fato tem alguma coisa lenta ali, tratar o que for preciso tratar para que volte a ficar rápido novamente. Além disso, outras atividades que podem vir sob demanda. O cliente quer fazer um teste e ele não quer fazer esse teste na aplicação utilizando o banco de dados oficial, onde ele usa ali oficialmente. Então ele pode pedir para o DBA criar uma base de testes, uma cópia do banco oficial com os mesmos dados, mas como um ambiente de teste para que ele possa conectar ali naquela base de testes e fazer as validações, o que ele precisar, sem que isso impacte nos dados oficiais ali que a empresa utiliza. Então essa é uma atividade também que pode vir ali sob demanda. E existem dezenas de outros tipos de atividades que podem vir para o dia a dia do DBA. Então não é nada monótono, tá? Se essa for a sua preocupação, Teógenes, não é nada monótono. O DBA ele tem bastante coisa para fazer e durante o dia ali vão surgindo essas atividades
e até alguns desafios também para que ele possa desenvolver durante o dia ali, tratar, resolver para ajudar o seu cliente. Próxima pergunta do Leonardo Correia Ferreira. É possível atingir o nível de um DBA Júnior em apenas um ano? Olha, Leonardo, eu te digo que até menos. Eu conheço, para você ter uma ideia, pessoas que se tornaram DBAs plenos e alguns que já estão até com um pezinho ali no sênior em um ano. Então, para você atingir o conhecimento necessário para ser um DBA SQL Júnior, você precisa de menos tempo para isso. Mas para o final da Masterclass eu vou mostrar para vocês uma oportunidade de aprendizado e nela vocês vão ver que em bem menos tempo do que um ano você consegue atingir aí o conhecimento necessário para entrar no mercado como um DBA SQL Júnior. A próxima pergunta é do Fabiano. O DBA também pode ser um cientista de dados? Fabiano, essa é uma dúvida relativamente comum que tem surgido aí, inclusive até com outras profissões, mas o DBA e o cientista de dados, eles são carreiras totalmente distintas, tá? Em alguns momentos, em alguns projetos, o DBA ele pode trabalhar em conjunto com um cientista de dados, mas o conhecimento que você adquire para ser um DBA, dificilmente você vai utilizá-lo na carreira de um cientista de dados e vice-versa. Eles podem se complementar, mas são carreiras totalmente distintas. Se você deseja ser um DBA, foque em aprender as coisas de um administrador de banco de dados. Se você deseja ser um cientista de dados, foque em aprender as coisas necessárias para ser um cientista de dados, tá? A próxima pergunta é do Hélio de Carvalho Lima. Ele até comenta aqui, são tantas coisas que gostaria de perguntar, mas por que você, Caio, escolheu ser um DBA? Olha, eu sou DBA, eu comecei a trabalhar com isso lá em 2010 e eu escolhi trabalhar com um banco de dados porque foi uma oportunidade naquele momento que me foi colocada, né, de começar uma nova área dentro da empresa que eu trabalhava naquela época como DBA. Eu não tinha praticamente conhecimento nenhum naquela época, naquela oportunidade lá em 2010, 2011, mas eu vi uma grande oportunidade de poder abraçar uma carreira nova que me interessava, porque os dados, eu tenho sempre esse exemplo comigo, eu sempre falo para as pessoas esse mesmo exemplo. O médico, ele vai para uma mesa de operação ali, um cardiologista, por exemplo, e ele vai cuidar do que é o que faz a pessoa sobreviver, que é o coração dela. O DBA, ele é a pessoa que cuida do coração da empresa, que é onde estão os dados dela, que é o banco de dados. Hoje em dia, nenhuma empresa sobrevive sem os seus dados. Então, essa sensação de importância, de entender que o meu trabalho ele é extremamente relevante para as empresas, porque afinal de contas eu estou cuidando do que ela tem de mais valioso, que são os seus dados, me despertava muito interesse. Então eu tive essa oportunidade e essa visão, né, de ter acesso e poder contribuir com o que a empresa tem de mais importante. Isso me fez muito querer continuar na área, crescer e ser o profissional que eu sou hoje de banco de dados, o DBA, já com bastante tempo aí de experiência. A próxima pergunta é do Eduardo Pinheiro. Como você teve ou conseguiu uma oportunidade na área? Mais ou menos essa historinha que eu estava contando. Quando eu entrei para trabalhar com TI em 2010, final de 2010, eu comecei a trabalhar como desenvolvedor numa empresa. E aí dentro dessa empresa surgiu a oportunidade de criar a área de banco de dados SQL Server e eu fui convidado na época para começar esse projeto. Então eu tive essa oportunidade estando como programador dentro de uma empresa e essa nova área surgindo. Então eu tive esse convite e abracei ali com todas as minhas forças. Tive, claro, muita dificuldade no começo, isso é normal. Todas as vezes que você vai começar algo novo, você vai sentir dificuldade, isso é normal para todos nós, mas eu consegui me desenvolver e chegar onde eu cheguei até hoje. A próxima pergunta é do Ademilson Figueiredo dos Santos. Quando você descobriu que tinha aptidão, tinha um feeling para ser um DBA SQL? Ademilson, isso meio que vem naturalmente, ao passo que você vai evoluindo, vai tendo mais conhecimento, mais experiência. Sabe quando você começa a conseguir resolver problemas de uma maneira mais simples? Você bate o olho numa determinada situação e você já consegue pensar em alternativas ali para resolver aquilo e de fato consegue resolver?
foram nesses momentos que eu comecei a perceber que eu levava jeito para trabalhar nessa área, né? Então, diante de um problema, eu já conseguia ali ter aquele estalo de saber como que eu poderia resolver, aplicava, resolvia e aí eu comecei a sentir um pouco mais de segurança, saber, poxa, essa é uma área que eu tenho um pouco mais de facilidade, eu consigo pensar rápido, resolver as coisas aqui rapidamente. Comigo aconteceu dessa forma. Com cada pessoa pode ter uma situação diferente, mas comigo foi assim. A próxima pergunta é do Anselmo Nascimento Silva. Você está bem de vida como DBA? Olha, Anselmo, existem vários sentidos nessa sua pergunta, mas particularmente eu vejo que eu consigo viver bem como DBA. Eu sou realizado profissionalmente porque eu faço aquilo que eu gosto, eu tenho amor por aquilo que eu faço no meu trabalho no dia a dia. Financeiramente, eu tenho uma vida estável, então tudo que eu consegui conquistar até hoje na minha vida foi trabalhando como um DBA. Então eu posso te dizer sim que essa profissão, DBA SQL Server, me deu uma vida estável, me deu uma boa vida. Eu estou muito feliz, muito contente com tudo que aconteceu e vem acontecendo na minha carreira profissional e também na minha vida pessoal, que esse trabalho pode me proporcionar, claro. E aí, já emendando essa pergunta na pergunta do Diego Vaz. Você gosta de ser DBA por conta do dinheiro recebido ou por prazer? As duas coisas, Diego. Essa é uma profissão que remunera bem, né? Como toda profissão, quando você começa de baixo, você começa recebendo menos, isso é natural, em qualquer profissão acontece isso, e ao passo que você vai evoluindo tecnicamente, vai crescendo como profissional e vai ganhando corpo dentro da profissão, naturalmente também o seu salário vai aumentando. Então, eu posso dizer que pela parte financeira, eu gosto sim de ser um DBA, porque eu estou contente com essa parte minha hoje voltada ao trabalho de DBA. E em relação a ter o prazer a trabalhar com isso, é como eu falei anteriormente. Eu amo o que eu faço, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Então, quando eu começo a trabalhar pela manhã, eu começo a trabalhar contente porque eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então, essa junção, né, claro, financeira, todo mundo trabalha porque precisa ter o seu sustento, né? Então, juntando essa parte financeira com o prazer de fazer aquilo que você gosta, acho que é o casamento perfeito aí para você ter uma vida feliz no trabalho. E comigo acontece dessa forma. A próxima pergunta é da Thaís Gonçalves. Você já cometeu algum erro irreparável no banco de dados? Como lidar com os erros que podem acontecer no dia a dia de um DBA? Olha, eu já cometi um erro quando estava lá no começo da minha carreira. De certa forma, ele era irreparável, mas eu contei ali com uma boa estratégia de backup que a equipe já tinha feito naquele ambiente, que acabou salvando a minha pele. Eu acabei executando ali de forma errada um delete, eu excluí mais dados do que deveriam ser excluídos de uma tabela do banco de um cliente. Mas, como eu falei, existia uma política de backup ali, bem feita, e aí a gente conseguiu restaurar esse backup e copiar os dados novamente. Só que o tempo entre aconteceu esse problema e conseguir restaurar os dados levou ali algumas horas. E nessas horas, vou falar para você que eu suei frio, viu? Porque é uma situação muito chata, claro, a gente não deve fazer isso. Nós, como DBAs, devemos prezar pelo bom funcionamento do ambiente e jamais causar esse tipo de problema. Mas nós somos seres humanos, podemos cometer erros. Com o tempo, com a experiência, eu fui aprendendo várias técnicas, várias formas que a gente pode aplicar para evitar que esse tipo de situação aconteça. E desde então nunca mais aconteceu comigo. Mas naquela oportunidade, infelizmente, acabou acontecendo e eu passei algumas horinhas ali bem preocupado, até que finalmente a equipe ali conseguiu restaurar aqueles dados e salvou a minha pele, digamos assim. A próxima pergunta, o Júlio César Santana e a Thaís Melo fizeram perguntas bem parecidas. Eu vou resumir aqui a pergunta dos dois e responder de uma vez só. Você me daria uma oportunidade para iniciar na área, me desenvolver e crescer na sua empresa? Só deixando uma coisa clara aqui, hoje eu não tenho uma empresa. Quem sabe futuramente eu passe a ter uma empresa, mas hoje eu trabalho para a DataSide. Essa que é uma empresa de solução de dados muito grande aqui do estado de São Paulo, tem crescido cada vez mais e sempre está com o processo seletivo aberto. Então é só você ficar de olho e ficar atento também aí ao mercado de trabalho.
sempre tem vaga aparecendo para quem está querendo começar na área como um DBA SQL Server Júnior. Uma vez que você tem o conhecimento necessário para atender o que essas vagas pedem, com certeza você vai ter ali uma chance de conseguir entrar para uma primeira oportunidade e aí então se desenvolver, crescer como um profissional de banco de dados SQL Server. No momento, eu não tenho uma empresa, então essa pergunta diretamente para mim não seria possível. Mas, por exemplo, onde eu trabalho hoje, que é a DataSide, abre sempre oportunidade ali para novos profissionais que estão ingressando na área. A próxima pergunta é do Silas Carneiro da Silva. Qual foi o maior desafio para se tornar um DBA? Olha, Silas, eu digo que lá no começo da minha carreira, o meu maior desafio era justamente não ter um direcionamento. Por isso eu criei a Masterclass DBA do Zero, para dar um direcionamento para toda essa galera que está com vontade, querendo aprender, querendo entrar para a área de banco de dados SQL Server e está se sentindo perdido. O meu maior desafio era ter um direcionamento ali, alguém que pegasse na minha mão mesmo e me dissesse: olha, Caio, você está errando nisso, está acertando naquilo, você tem que seguir por esse caminho, é isso aqui que você tem que aprender, é esse material aqui que você tem que ver. Essa foi o meu maior desafio, a minha maior dificuldade para conseguir de fato me tornar um profissional de banco de dados SQL Server. Eu fui ali na luta, na batalha, sozinho, aprendendo, apanhando, errando e aprendendo de novo e consegui me virar. E eu não quero que vocês precisem passar por isso. Por isso eu criei a Masterclass e espero vocês lá no dia 9, onde começa a nossa Masterclass, para que eu possa dar para vocês esse direcionamento que foi um desafio para mim lá no começo da minha carreira e eu tenho certeza absoluta que também está sendo um desafio para muitos de vocês que estão aqui com a gente. A próxima pergunta é do Benilson Mariata. Qual foi o momento de aprendizagem mais difícil na tua carreira? Tiveram vários, tá, Benilson? Mas assim, os momentos de mais dificuldade de aprendizado é quando você tem que aprender alguma coisa que você não pratica muito no seu dia a dia. Vou te dar um exemplo aqui. Se você é um DBA que trabalha ali mais na parte de segurança, parte de jobs, até mesmo o desenvolvimento de uma query, e aí de repente você precisa executar alguma atividade voltada à alta disponibilidade, que não é muito o seu dia a dia, você não está ali toda hora fazendo alguma atividade sobre esse tema. Você então vai precisar estudar ou você vai já estar estudando sobre isso, mas como você não tem a prática, isso acaba dificultando um pouco ali. É claro que a gente pode praticar nos laboratórios pessoais, criar o seu próprio ambiente de estudos para fazer isso. E isso eu recomendo e é extremamente importante. Mas os momentos mais difíceis de aprendizagem para mim foram daqueles temas, daqueles momentos de ter que aprender de um tema que eu não estou ali no dia a dia lidando de uma maneira mais direta. Eu acabo tendo um contato, mas não é todo dia ali, então isso acaba dificultando mesmo a aprendizagem, não ter essa prática, esse dia a dia de vivência ali. O Wanderson de Almeida Costa perguntou: o que você pensa do banco de dados SQL Server no futuro? Eu já fiz um vídeo aqui no canal DBA Onboarding falando sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo para vocês poderem também ver sobre esse tema. Mas muito se tem falado que a carreira do DBA está meio que mudando, porque o banco de dados ele está mudando, está indo para a nuvem. E a minha visão pessoal, Caio, como profissional da área já há vários anos, tendo contato com muitos profissionais da área que compartilham também dessa mesma opinião que eu vou te passar aqui agora que o banco de dados SQL ele só continua crescendo, só continua evoluindo. A Microsoft, nos últimos 6 anos, lançou 3 versões já do SQL Server e está na iminência de lançar a próxima, que é o SQL Server 2022, que já está na fase de preview, de testes e logo logo já vai estar sendo comercializada também no mercado. Ou seja, a Microsoft não iria colocar ali todo um esforço, gastar muito tempo em melhorar o produto, crescer o produto, trazer funcionalidades novas, se o banco de dados SQL fosse de fato começar a perder mercado, ficar meio que escanteado ali por conta do ambiente de nuvem. Então, o próprio movimento da Microsoft de estar ano após ano, a média aí é que a cada 2 anos ela lance
uma versão, isso nos últimos 6. Ela teve o 2016, aí depois no ano seguinte já teve o 2017, aí teve o 2019 e agora está para sair o 2022. Então, esse próprio movimento da Microsoft já nos indica que a tendência é que o SQL continue se desenvolvendo, continue crescendo e, obviamente, continue precisando de profissionais para administrar os ambientes de banco de dados SQL, que são os DBAs. Somos nós aqui que estamos focados no banco de dados SQL, você que está aqui para participar da Masterclass e entrar para a área para ser mais uma pessoa aí que trabalha com o banco de dados SQL. A próxima pergunta é do Rafael Pedro Correia. Qual a sua maior dificuldade para formar um DBA? Bem interessante essa pergunta, Rafael. A maior dificuldade que eu tenho sentido é de fato as dúvidas que as pessoas têm. Hoje em dia a gente está sendo bombardeado de muita informação de tudo quanto é lado, né? Todo mundo sabe disso, está careca de saber já. E tem muitas profissões que têm surgido que meio que mexe com a maioria da galera, né? Então é aquelas profissões que a gente fala que estão ficando hypadas, né? Estão ficando aí na crista da onda. São muito faladas, então isso acaba atraindo muitas pessoas. E aí acabam surgindo algumas dúvidas, como uma das que eu já até respondi aqui numa pergunta anterior, se o que o DBA aprende serve para um cientista de dados e vice-versa. Então a maior dificuldade que eu vejo para formar um DBA é, na verdade, ter pessoas que de fato entendam o papel do DBA, a importância que ele tem, e vou dizer para vocês aqui, o DBA ele é extremamente importante para as empresas. Muitas empresas não têm ideia disso, mas em algum momento elas vão precisar do trabalho de um DBA, que afinal de contas, lembra, o banco de dados é o que armazena o que as empresas têm de mais valioso, que são os seus dados. Se ela perde os dados, se os dados ficam indisponíveis por 2, 3 dias, ou ainda os dados são sequestrados, ou o banco de dados começa a ficar lento, as empresas vão ter muito prejuízo, prejuízo financeiro, inclusive. Imagina uma empresa que trabalha 24 horas por dia com vendas, e aí de repente o banco de dados dela fica fora do ar por um dia inteiro. Quanto de vendas ela não vai perder porque o sistema não consegue funcionar porque o banco de dados está fora? Isso é muito preocupante. Então o DBA ele é extremamente importante na vida das empresas, é uma profissão muito importante na área de TI. Só que muitas pessoas não têm essa visão. Então a maior dificuldade que eu tenho para formar DBA é ter pessoas que entendam isso. E me parece, pelo que eu entendi aqui da Masterclass, que tem uma galera, uma grande quantidade de pessoas aí, temos mais de 700 pessoas inscritas na Masterclass que já compreenderam isso, que entenderam a necessidade das empresas de ter um DBA e estão aqui focadas para aprender sobre esse tema. Então eu imagino que essa dificuldade que eu já tive em alguns momentos, eu não vou ter dessa vez aqui na Masterclass DBA do Zero. A próxima pergunta é do Guilherme William. Por onde eu posso começar para ser um DBA SQL Server Júnior? E aí eu já vou juntar também com a pergunta da Vitória Hipólito, que também vai na mesma linha. Qual é o roadmap para um aprendizado de sucesso para ser um DBA SQL Server Júnior? Guilherme e Vitória, todo o conteúdo da Masterclass DBA do Zero é voltado para responder exatamente essa pergunta que vocês fizeram. Na Masterclass, durante as aulas, eu vou mostrar para vocês exatamente aquilo que vocês precisam aprender, o caminho, o passo a passo que vocês precisam aprender para serem um DBA SQL Server Júnior de uma maneira rápida, inclusive. Então, é muito importante que vocês assistam todas as aulas, que vocês participem, interajam. Nós vamos ter também um projeto prático. Além de mostrar para vocês o caminho que vocês precisam seguir, nós já vamos começar juntos ali a botar a mão na massa. Vocês já vão começar a praticar, inclusive, esses itens que eu listei ali, que vocês vão precisar aprender para ser um DBA SQL Server Júnior. E no final da Masterclass, como eu já comentei aqui numa outra pergunta, eu vou mostrar para vocês uma grande oportunidade para que vocês possam acelerar aí o tempo de aprendizado e o quanto antes estar disponíveis no mercado aí para entrar como um DBA SQL Server Júnior. A próxima pergunta é do Diogo Viana Souza. Vale a pena investir nessa carreira complexa? Olha, Diogo, eu não diria que a carreira do DBA é uma carreira complexa.
Pode ser, claro, que olhando de fora, se você ainda não tem vivência na área, não tem tanto conhecimento ainda sobre o banco de dados SQL, pode parecer complexo, mas posso te dizer que não é. Uma vez que você foca ali, determinação em aprender, você vai perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? É claro que, como toda profissão, no começo você sente um pouco mais de dificuldade, mas ao passo que você vai aprendendo, vai praticando, vai exercitando, as coisas vão clareando e você vai conseguindo se sentir mais confortável ali, sem essa complexidade toda, tá? E se vale insistir? Eu diria que sim. Nós temos uma demanda alta no mercado para DBAs. Tem muitas empresas que estão buscando DBAs. Onde eu trabalho, por exemplo, recentemente nós tivemos uma busca por DBAs e não encontrávamos pessoas minimamente qualificadas. Existiam pessoas inscritas para vagas? Sim. Pessoas que tinham até um certo conhecimento? Sim. Mas vocês têm que entender que é aquela história, o cavalo selado pode não passar duas vezes na sua frente. Vocês têm que estar preparados com o mínimo possível que as vagas pedem. E é isso que eu vou mostrar para vocês na Masterclass. Vocês precisam estar preparados para esse mínimo necessário para atender essas necessidades das vagas. E aí, quando essa oportunidade surgir, você ingressa de uma vez por todas aí na carreira como um DBA SQL. Na minha opinião pessoal, vale sim muito a pena. O mercado precisa de profissionais, a quantidade de dados cresce a cada dia. Eu mandei lá no grupo do Telegram aqui da nossa Masterclass um gráfico do Data Never Sleeps, os dados nunca dormem, que mostra lá a evolução, a quantidade de dados gerada no mundo todo por vários aplicativos, várias mídias sociais por minuto. E essa quantidade de dados no mundo todo cresce cada vez mais. E onde os dados são armazenados? Dentro dos bancos de dados. É claro que existem vários tipos de banco de dados. Nesse caso, nós estamos falando aqui especificamente do SQL Server, mas isso vale para ele também. A quantidade de dados em empresas que utilizam o SQL Server tem crescido cada vez mais e com certeza eles vão precisar de pessoas para administrar esses ambientes e é aí onde entra o DBA, onde entramos aí para atuar e ajudar os clientes. Vamos para a próxima pergunta. Tiago Barbosa Lima da Silva. Esse tipo de trabalho proporciona resolver problemas onde eu estiver? Tiago, eu acredito que eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo no sentido de estou trabalhando home office ou, por exemplo, fui para uma outra cidade, eu consigo de lá me conectar e resolver problemas? Se essa for a sua pergunta, sim. Geralmente os DBAs eles não conectam fisicamente no servidor onde está o banco de dados, por exemplo. Isso pode acontecer em alguns poucos casos, mas 98% das vezes a gente conecta remotamente no ambiente do cliente, ou seja, estou aqui na minha casa ou estou no escritório da empresa que eu trabalho e me conecto no servidor onde está o banco de dados do cliente, através de um link de internet ou da rede, por exemplo, para fazer o trabalho ali que eu preciso como um DBA. Então, o local onde você está é indiferente. É claro que algumas empresas trabalham no modelo presencial, então você vai precisar ir até o escritório, mas, por exemplo, no meu caso, eu trabalho no modelo home office. Se eu estiver na minha casa, estiver na casa dos meus pais, ou estiver, por exemplo, em uma viagem, eu posso abrir o meu notebook ali e fazer essa conexão remota. Claro que tem todo um aparato de segurança ali para proteger essa conexão, mas eu posso me conectar no ambiente e resolver os problemas, trabalhar ali tranquilamente, tá? A próxima pergunta é do Wallace Amaral. Quanto tempo do meu dia eu devo reservar para praticar? Wallace, isso é uma questão muito particular, muito pessoal. Mas o que eu acho que vale destacar aqui é que a prática ela é essencial para o seu desenvolvimento. É claro que a teoria ela é importante e a gente precisa aprender na teoria também. Mas a prática é o que vai te dar a vivência. Sabe aquela situação? Poxa, eu sei como que funciona, mas quando eu vou fazer, às vezes dá um errinho, às vezes muda um pouquinho ali o comportamento, e é aí que você vai ganhando experiência, você vai pegando o jeito mesmo e vai conseguindo executar. Seja 1 hora por dia, 30 minutos ou 7 horas no dia, o importante é que você pratique, tenha constância em praticar aquilo que você tem estudado teoricamente, tem aprendido, para que você possa ir ganhando essa experiência prática mesmo de execução das atividades, tá? Mas isso é muito particular de pessoa para pessoa. Tem gente que se ficar
2 horas ali estudando, por exemplo, já não consegue mais se concentrar. Então, para essa pessoa, mais do que 2 horas não vai funcionar. Tem gente que se ficar o dia todo ali na frente do computador praticando, não tem problema. Então, isso é muito particular. Mas pratique, isso vai ser extremamente importante para o seu desenvolvimento. A próxima pergunta é do Rafael. Gostaria de saber sobre a carreira. Como que fica depois? Fica mais complicado ou é só no início mesmo por ser muita informação? Olha, Rafael, isso vai de pessoa para pessoa, tá? Mas eu vou falar no meu caso, por exemplo. No começo é aquele boom de informação, né? Tudo novo, a gente tem um pouco de dificuldade mesmo e vai aprendendo. Mas ao passo que você vai evoluindo, e comigo foi assim, você vai pegando pequenos pontos ali específicos e vai se debruçando sobre ele para você ir aprendendo. Quando você termina ele, você pega um outro, debruça sobre ele, aprende, pratica e assim sucessivamente. Então, no começo é esse boom maior, né? Porque é tudo novo e depois que você já tem um pouco de experiência, vai facilitando um pouco mais. Para mim foi assim, para muitas pessoas da área que eu já conversei também a respeito sobre isso, também me disseram nesse mesmo sentido. Quando você já tem a base, facilita para você começar a ir aprendendo coisas novas. Mas, por exemplo, algumas determinadas atividades, quando você não tem a prática diária daquele tema, pode se tornar um pouco mais difícil. Nada muito complexo de aprender, mas se torna um pouco mais difícil porque você não tem a prática todo dia. E aí você pode suprir isso com o seu laboratório pessoal, praticando aí na sua casa, no seu computador, porque a prática vai te levar aí a ter a experiência sobre aquele tema, tá? Então, no começo é um pouco mais difícil mesmo, porque é tudo novo, depois facilita um pouco. Para mim foi assim, para muitas pessoas também, mas isso vai de pessoa para pessoa, tá? Vamos agora para a pergunta do Alexandre Machado de Rezende. Além da dedicação e da proatividade, o que mais preciso me dedicar para ser um profissional requisitado aí na área de banco de dados SQL Server? Eu vou dar mais detalhes sobre isso na nossa Masterclass, tá, Alexandre? Mas só te dando uma palhinha aqui. Você precisa ser bom tecnicamente, tá? A proatividade vai te ajudar, claro, a dedicação ali também vai te ajudar, mas você precisa ser bom tecnicamente. Preciso saber tudo, Caio? Não. Se você está começando na área agora, vai ser um DBA Júnior, você precisa ser muito bom naquilo que é pedido para um DBA Júnior. E é isso que eu vou te explicar lá na Masterclass, quais são esses itens que você precisa ficar fera, ficar craque para ser um profissional requisitado no mercado. O Bruno Teixeira de la Torre, ele faz a seguinte pergunta: sendo um DBA, posso trabalhar full home office e ter um salário satisfatório? Sim, Bruno. Por conta da pandemia, essa questão do home office veio à tona e muitas empresas não estão nesse momento nem voltando para o modelo presencial. É claro que isso vai variar de empresa para empresa, mas vou dar o exemplo aqui de onde eu trabalho hoje, a DataSide. Nós temos ali mais de 200 funcionários e uma boa parcela dessa galera está distribuída pelo país todo, em vários estados do nosso país. Isso é por conta do trabalho ser home office, né? Ter essa possibilidade de trabalhar home office. E temos muitas outras empresas que trabalham também nesse formato. Pessoas trabalhando para fora do país, seja do Brasil para uma empresa de fora, ou seja de fora trabalhando para uma empresa do Brasil. Então, por conta da pandemia, que foi um momento ruim, desagradável para todos nós sabemos disso, mas se tem algo positivo que nós podemos tirar disso no âmbito profissional, é esse boom que nós tivemos aí dessas oportunidades no formato home office. E os salários, isso vai variar de empresa para empresa, de estado para estado, mas basicamente continuaram ali mais ou menos na mesma faixa que estavam anteriormente. Então, em tese, você continua ganhando o mesmo que você ganhava antes, agora trabalhando de casa. Algumas oportunidades, por conta dessa mudança que ocorreu e ter um aquecimento no mercado, principalmente no mercado de TI, fez também com que desse uma inflada em alguns tipos de oportunidade ali no valor. Mas basicamente você mantém ali o que você já tinha antes no modelo home office, tá? Então, particularmente, eu gostei muito desse modelo, estou adorando trabalhar home office, já estou nesse formato há 2 anos, basicamente desde que começou a pandemia, eu estou trabalhando nesse formato, estou extremamente contente, feliz,
mas isso vai variar aí de pessoa para pessoa. Tem gente que não se adapta bem e algumas outras pessoas como eu me adaptei super bem e tenho gostado bastante de trabalhar como home office. A próxima pergunta é do Daniel Williams de Souza. Qual é o futuro da profissão? Porque todos querem virar engenheiro de dados. Boa pergunta, Daniel. Eu não diria que todos querem virar engenheiro de dados, mas tem sim, de fato, uma boa galera partindo para essa área. A profissão do DBA, muitas pessoas acabam dizendo: ah, o DBA vai morrer, a profissão do DBA vai acabar. Isso não é verdade, tá? Eu falo para você com propriedade, sendo um profissional que já atua na área há vários anos, com contato com várias pessoas também experientes que trabalham na área que compartilham do mesmo pensamento. Essa história de que o DBA vai acabar é antiga, há muitos anos já se fala isso. Por conta da nuvem, as atividades do DBA vai acabar, vai ficar tudo automatizado. Isso não é assim, pessoal, não vai acontecer dessa forma, tá? O máximo que pode acontecer nos próximos anos é algumas atividades ali mudarem um pouco. Então, por exemplo, quando você vai para um ambiente de nuvem, o DBA, quando usa o banco de dados como serviço, no Azure, por exemplo, ou na AWS, algumas atividades como fazer um backup, fazer uma instalação do SQL, aplicar uma atualização do SQL, isso de fato o DBA não vai precisar fazer. A própria estrutura ali de nuvem, o ambiente faz isso como um serviço para você e você não precisa meter a mão. Mas ainda assim existem outras atividades que o DBA vai precisar continuar a fazer. Por exemplo, a parte de tuning, que é a melhoria do desempenho, né? Então eu tenho um script ali que está rodando em 5 minutos e está demorando. 5 minutos é ruim para o meu cliente. Eu vou ter que fazer ali um trabalho para reduzir o tempo de execução dele, de 5 minutos para 1, para 2. Isso quem faz é o DBA. Então, algumas atividades podem ter uma pequena mudança, mas a necessidade de ter um profissional que cuida do ambiente, que tem uma visão crítica ali, que ajuda em determinadas atividades, vai continuar acontecendo. Isso sem contar que nem toda empresa que vai para o ambiente de nuvem utiliza o banco de dados como serviço na nuvem. Muitas empresas que têm ido para esse ambiente de nuvem utilizam uma máquina virtual, que basicamente é a mesma situação do que as empresas que têm um servidor hoje lá dentro do prédio dela com o banco de dados instalado. A única diferença é que o banco não está mais dentro da empresa, está no ambiente de nuvem. Mas a instalação do SQL, aplicar os patches, fazer backup, todas essas tarefas mais administrativas continuam sendo executadas por um profissional que é o DBA. Então, na minha visão, a profissão ela não vai acabar. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui. Ela vai, no máximo, ter umas pequenas mudanças ao longo dos próximos anos. E como eu falei numa outra pergunta anterior, o SQL continua evoluindo, a Microsoft continua lançando novas versões do SQL Server. Ou seja, a carreira do DBA vai continuar evoluindo junto com o produto. Conforme vai saindo novas versões, tem novas coisas para aprender, novas funcionalidades para aplicar. Quem que vai fazer isso? Não acontece como um passe de mágica. Estala o dedo e tudo acontece sozinho. Precisa ter uma pessoa para fazer isso. Precisa ter um profissional que conheça disso e saiba executar. E essa pessoa é o DBA, é o administrador de banco de dados. Por que todos querem virar um engenheiro de dados, como você falou? Não são todos, mas uma boa parte do pessoal que quer entrar na área está partindo por esse caminho, assim como o cientista de dados. E isso é natural, porque essas profissões meio que surgiram recentemente. Então elas estão hypadas, como a gente fala, né? Estão ali na crista da onda, estão sendo muito faladas. E naturalmente, quando uma pessoa que é leiga no assunto olha para a área de TI e quer entrar para a área de TI, o que primeiro aparece para ela? O que está sendo mais falado. Então é a engenharia de dados, é o cientista de dados e em alguns casos até os programadores, né, os desenvolvedores. Ah, Caio, mas e o DBA? Por que ele não é falado? Justamente pelo que eu já falei numa pergunta anterior. Porque as pessoas elas não entendem, elas não conhecem, não é tão divulgado assim a área de banco de dados, né? O trabalho do DBA, como são essas outras que estão ali hypadas, estão na crista da onda, estão sendo muito faladas e divulgadas. Mas vocês percebem um movimento do mercado? Enquanto a grande maioria das pessoas seguem para esse caminho de engenharia de dados, ciência de dados, tem um mercado aqui de DBA que precisa de gente, tem um mercado que está precisando de profissionais qualificados que não tem muita gente olhando.
Então essa é uma excelente porta de entrada para quem quer trabalhar com TI, né? Trabalhar com dados de fato. Os três trabalham com dados, o DBA, o engenheiro e o cientista. Os três trabalham com dados. Só que a maioria das pessoas está olhando para aquelas duas, cientista e engenheiro. E tem ali a área de DBA disponível, precisando de gente, com pouca gente olhando para ela. É o momento de vocês aprenderem, focarem para conseguir entrar nessa área e abocanhar essa fatia ali que ninguém está olhando nesse momento. Tranquilo? Vamos lá então para a próxima pergunta, que é do Tiago Fraga de Souza. Atualmente trabalho na DataSide, parceiro aqui de trabalho. Porém, uma dúvida que sei que muitos têm é: como conseguir uma oportunidade sem experiência, tendo em vista que as vagas para DBA Júnior exigem que a pessoa tenha experiência? Excelente pergunta, Thiago. Eu recebo muito essa pergunta e eu vou dar mais detalhes sobre ela na nossa Masterclass. Então, não percam as aulas da nossa Masterclass, pessoal. Eu vou falar detalhadamente sobre esse tema. Mas eu já vou dar uma palhinha aqui para vocês sentirem que existe uma solução para isso, tá? É possível que você possa criar a sua experiência. Ah, Caio, mas a empresa quer lá a experiência em carteira. Isso está mudando, tá, pessoal? Muitas empresas fazem isso ainda, mas isso está mudando aos poucos e existe uma forma de você criar a sua própria experiência e eu vou te dar mais detalhes sobre isso na nossa Masterclass. Eu te vejo lá, hein? A próxima pergunta é do Igor Teixeira Alves. Estou iniciando sobre a carreira do DBA e estou em dúvida por onde começar os estudos. Você teria uma dica? Tenho sim, Igor. Participe de todas as aulas da Masterclass. Os 3 dias são extremamente importantes para você ter esse direcionamento e sair de lá com todas as suas dúvidas sanadas e com um plano de ação já em mãos para atingir o seu objetivo aí o quanto antes, tá? Wesley dos Santos Mesquita. O que a empresa espera no período de experiência do colaborador que assumir essa função? Existe, Wesley, uma relação que é meio que comum entre todas as vagas e oportunidades que existem para um DBA SQL Júnior. Então é uma mescla que a gente faz dessas solicitações, dessas vagas, né? E aí em cima disso é feito ali um planejamento do que você precisa ter, do que elas vão esperar que você tenha de conhecimento para poder ajudá-las ali no dia a dia de trabalho, tá? Como eu falei, nós vamos ver isso também mais detalhadamente na nossa Masterclass. A próxima pergunta é do Roniel Sales Rodrigues. Por qual motivo não se forma tantos DBAs quanto programadores? Isso vai meio que de encontro com a pergunta do engenheiro de dados. O que está sendo mais falado ultimamente dentro da área de TI é programação, cientista de dados e engenheiro de dados. Significa que só essas áreas são boas? Não, significa que elas são simplesmente mais faladas nesse momento. Então, por isso, a grande maioria da galera vão atrás dessas oportunidades dessas 3 áreas. Por isso que você vê muito mais programador, vê muito mais engenheiro de dados e cientista de dados. Mas a área de DBA precisa de gente, precisa de profissionais qualificados também. Ela está ali esperando, tem muitas empresas que precisam de DBAs e estão com dificuldade de encontrar no mercado. Essa é uma excelente chance aí de você entrar para a área de banco de dados SQL. A próxima pergunta é do Wesley Santos. 34 anos. É tarde demais para começar? De maneira alguma, Wesley. Eu tenho quase essa idade, já estou aqui com 31, mas conheço várias pessoas que estão começando na área com até mais do que 34 anos. Isso com certeza não deve te impedir de começar, tá? Vamos fazer um exercício aqui, vamos pensar a respeito. Imagina daqui 10 anos, 44 anos. Você pode talvez estar se arrependendo ali naquele momento de não ter começado com 34. Então nunca é tarde para começar. Se esforce, foque, se dedique em aprender o que é necessário para que você possa se tornar um DBA SQL Server Júnior e lá com 44, por exemplo, daqui uns 10 anos, você já ser um DBA Sênior aí, ter evoluído na sua carreira. Não deixe para depois o que você pode começar hoje, ok? A próxima pergunta é do Rony. É verdade que o DBA tem que trabalhar de noite e de madrugada? Sim, Rony. Isso não é uma regra, mas pode acontecer. Algumas empresas, vou dizer que a grande maioria, trabalha no esquema de rodízio ali, né? Faz ali os turnos.
Então, você vai ter o seu horário de trabalho normal e no outro horário vai ter uma outra equipe, outros profissionais que vão fazer ali os atendimentos, aquilo que é preciso. Já outras empresas trabalham com formato de plantão. O que é o plantão? Trabalha ali durante o dia e aí durante a semana, por exemplo, uma pessoa da equipe fica responsável por fazer alguns atendimentos emergenciais que possam acontecer de noite ou de madrugada. Mas isso não é uma exclusividade da área de DBA, tá? Basicamente, todas as áreas ali que trabalham com TI especificamente, todos os braços, né, dentro da TI ali, vai ter algo muito parecido com isso, tá? Então, se você deseja entrar para a área de TI e especificamente com o banco de dados SQL, saiba que isso pode acontecer sim, de você ter que trabalhar em algum momento de noite ou de madrugada. Agora, isso não deve ser a regra, né? Você trabalhar 24 horas por dia. Geralmente existem escalas, seja de turnos ou escalas ali de plantão, onde é feito um rodízio e aí o pessoal se ajuda. Você pega uma vez por mês, ali uma semana, ou uma vez a cada 2 meses, uma semana, você fica de plantão para esses casos emergenciais aí fora do horário comercial, que é onde todo mundo está trabalhando. A próxima questão é do Tiago Sales. O passo a passo para dominar a ferramenta e os recursos do SQL Server. Qual é esse passo a passo? Tiago, eu vou passar todos os detalhes sobre isso na Masterclass. Então é importantíssimo que vocês participem das 3 aulas para que vocês possam pegar todos os detalhes do início ao fim, passar pelo projeto prático e sair já com um plano de ação no final da Masterclass para atingir o objetivo aí de ser um DBA SQL Server Júnior. Norton Domingues. O mais importante para profissionais de início de carreira é ter o conhecimento sólido em TSQL. TSQL é a linguagem de desenvolvimento dentro do SQL Server. E se triggers e jobs são atividades do nível de um DBA Júnior. Norton, é importante que o DBA que está começando a carreira, que está querendo entrar na área, conheça de TSQL, sim, de desenvolvimento dentro do TSQL. Porém, isso não é o mais importante. Você deve saber ali fazer um select, um insert, um update, um delete. São os comandos básicos ali principais para se desenvolver dentro de um ambiente de banco de dados, mas é extremamente importante também que você saiba as tarefas administrativas. Afinal de contas, o DBA é quem administra o ambiente e não quem desenvolve. É importante o DBA saber de desenvolvimento porque ele vai usar esse conhecimento para outras atividades, para uma melhoria de query ali, o desempenho de uma query, ou até mesmo para desenvolver um script que vai ajudar numa manutenção, por exemplo, do ambiente ali que ele está sendo administrado. Então é importante sim saber, mas eu diria que não é o principal, tá? Mas coloque aí na sua listinha de itens a aprender. Eu vou falar também sobre isso lá na nossa Masterclass. E as atividades de triggers, que são objetos dentro do banco ali que você desenvolve, e jobs, que são tarefas agendadas dentro do banco de dados para executar ali com o agendamento que você faz, sim, podem ser atividades colocadas ali para um DBA SQL Server Júnior executar. Então isso entra dentro também ali do que você precisa aprender. Vamos para a próxima pergunta. Marcos Paulo Fernandes Mendes. Se eu desenvolvo sistemas há menos de um ano e fiz apenas um trabalho escolar sobre SQL, ainda posso arrumar um bom emprego até 2023? Você me ensinaria como? Marcos Paulo, legal que você participou desses projetos, já fez esses projetos. Isso ajuda muito para que você tenha a sua própria experiência, possa aprender ali com as dificuldades. Mas lembra, é necessário que você, se deseja ser um DBA SQL Server Júnior, estude, aprenda, tenha o conhecimento de tudo aquilo que as vagas estão te pedindo, para que você possa atender a necessidade daquelas vagas. Na nossa Masterclass, que vai começar no dia 9, eu vou falar tintim por tintim quais são essas habilidades, esses itens técnicos que você precisa aprender para ser um DBA SQL Server Júnior. Na segunda aula, nós vamos fazer um projeto prático, onde você já vai começar a botar a mão na massa, vai poder praticar também algumas já dessas atividades que nós vamos ver na aula 1. E aí então você vai sair com um plano de ação para dar continuidade nessas outros itens que você precisa aprender para de uma vez por todas aí ser um DBA SQL Server Júnior, quem sabe aí ainda em 2022, para que você ingresse na área. Tranquilo? Bom, gente,
Foram muitas perguntas, ainda tenho várias aqui e eu vou responder essas ainda que eu tenho lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não se inscreveu na Masterclass, ou se você se inscreveu na Masterclass, mas ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, recomendo fortemente que você acesse agora mesmo, participe do grupo do Telegram, porque além do material que eu já tenho colocado lá nos últimos dias, algumas notícias, algumas informações bem bacanas sobre a carreira do DBA, eu vou responder a essas outras perguntas que eu tenho listadas aqui lá no grupo do Telegram. Então, se você não quer ficar de fora, quer chegar tinindo na nossa Masterclass, recomendo fortemente que você participe lá do nosso grupo, tá? Bom, gente, é isso então. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na Masterclass dia 9. Até lá. Tchau.